Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Michele e hoje vamos tocar num assunto muito importante que está baseado lá em Efésios 6, no versículo 11 e 12. Mas antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal e deixe um like nesse vídeo, tá bom? Porque aí mais pessoas vão acabar recebendo a notificação desse conteúdo tão importante para a edificação da vida delas. Então vamos para o nosso tema de hoje, que é política, divisão e a verdadeira luta do cristão. Eu preciso trazer esse tema para vocês, que é muito importante, porque atualmente estamos observando a igreja misturar fé, política, e isso tem trago uma divisão na nação e também no meio cristão. Muitas pessoas têm brigado, discutido e até se afastado umas das outras por causa de política. Infelizmente, nas eleições passadas, vimos muitas discussões, pessoas desejando a morte umas das outras e algumas pessoas que infelizmente acabaram cometendo crimes por causa de briga política. E aí fica aquela discussão, direita, esquerda, candidatos, o fulano, o ciclano, mas será que é esse o caminho que a Bíblia nos ensina? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Muitos cristãos, inclusive muitos cristãos famosos que influenciam milhões de pessoas, esqueceram de um detalhe muito importante, que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Deus. Esse versículo é muito profundo e ele nos exorta e nos ensina exatamente sobre como proceder nos tempos atuais. As pessoas estão se deixando levar por seus pensamentos arrogantes, por suas filosofias e por suas ideias, estão com os pensamentos rebeldes e esses pensamentos precisam ser encaminhados a Cristo Jesus. Esses pensamentos precisam ser ensinados a viver conforme a vontade de Deus, conforme Cristo deseja. Precisamos abandonar esses argumentos, essas filosofias que só trazem divisão e afastam as pessoas da presença de Deus. Deus deixa bem claro que não devemos recorrer às armas humanas. Muitos têm procurado armas humanas para tentar vencer coisas que na verdade não é nossa obrigação vencer, principalmente dessa forma. Nós precisamos focar em Deus, focar em Cristo Jesus. Precisamos ter em mente que as nossas armas não é o político fulano de tal e nem um lado da política ou um partido específico. As nossas armas, elas vêm do alto, elas vêm de Deus, elas são espirituais para combater as fortalezas de Satanás. Nenhuma lei consegue combater aquilo que Satanás já plantou no coração do ser humano, mas o poder de Deus, que vem do alto, consegue combater tudo aquilo que é ruim e que Satanás plantou no coração dos seres humanos. Essas armas espirituais são a influência de oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus, o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Mas muitos têm buscado as armas carnais, que é confiar na política, num determinado político, um partido, um lado político, em filosofias políticas e outros tipos de filosofias que não nos levam a lugar nenhum, a não ser ficar odiando uns aos outros e afastando as pessoas da presença de Deus e impedindo até que muitos que precisam de Jesus não se rendam a Jesus. As armas carnais são dinheiro, poder, fama, status, coerção, manipulação, desonestidade, violência, atuação demoníaca, pecado, desejos desenfreados, política, ódio. São armas carnais
e que no fundo não vai adicionar nada de bom na nossa vida. As armas de Deus são eficazes e derrubam todos esses enganos e mentiras de Satanás. Todas essas mentiras que ele colocou na mente das pessoas e no coração das pessoas, e justamente para impedi-las de encontrar a Deus. A mudança que desejamos ver nas pessoas, no nosso país ou em qualquer outro país, no mundo, não se faz através de ideologias políticas ou de qualquer outro tipo, mas através de sermos sal e luz nesse mundo, brilhando a luz de Jesus Cristo, oferecendo Jesus para as pessoas e vivendo o verdadeiro evangelho, trazendo o reino de Deus para a terra, para as pessoas. É isso que faz a diferença, é isso que transforma as vidas, é isso que transforma nações, é isso que pode transformar o mundo, a presença e o poder de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11 e 12, diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, no mundo espiritual, nas regiões celestes, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E muitos acham que vão ganhar essa batalha ao defender um partido político, ao defender um lado político, ao defender um ser humano político e entrar nas suas ideias e achar que isso é a salvação para a vida deles, para o país e para o mundo. Mas esse é um grande engano, é uma grande mentira de Satanás, e você precisa retornar para Jesus antes que seja tarde demais. Precisamos ter em mente, nós não devemos brigar com as pessoas. A nossa luta verdadeira não é contra as pessoas, não é contra os partidos, não é contra os políticos. O que está por trás dessa divisão toda, desse ódio, dessa violência, é espiritual. Vem da parte de Satanás, vem da parte do diabo. Infelizmente, muitos têm colocado a sua esperança, as suas vidas em políticos, como se eles fossem os salvadores. Mas a Bíblia é clara, o nosso Salvador é um só, e é Jesus Cristo. Quem morreu por nós, por toda a humanidade, foi Jesus Cristo. Ele é a prova do amor de Deus por nós, apesar de sermos falhos, imperfeitos e pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas recebesse a vida eterna. E muitas pessoas estão fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz, deixando ele de lado ali e preferindo confiar em um ser humano que não tem nada para oferecer, a não ser muitas falhas. Um ser humano que também é carente da presença de Deus, do amor e do perdão de Deus. Por isso, nós não devemos confiar no ser humano, devemos confiar em Jesus Cristo, devemos confiar em Deus, devemos confiar no Espírito Santo. Quando a igreja briga por causa de política, ataca outros grupos, ataca outras pessoas, está sendo ali criada uma armadilha que é da parte do inimigo, justamente para impedir aqueles que tanto precisam do amor de Deus receber esse amor. Já parou para pensar que quando uma igreja ela está declaradamente falando que é de direita ou de esquerda, ou que defende A ou defende B, ela está impedindo que os outros grupos possam chegar até Deus, porque elas vão se sentir ameaçadas por isso? A nossa bandeira não deve ser um determinado político, mas deve ser Jesus Cristo, pregar o reino dos céus. Muitos estão focados no reino da terra, achando que isso daqui vai ser eterno, mas não vai. Jesus está voltando e ele fará justiça. Por isso, nós devemos ter em mente que o reino de Deus não se trata de partidos ou ideologias humanas, mas de amor, paz e justiça no Espírito Santo, como está escrito lá em Romanos 14:17. Jesus disse claramente:
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E quando há essa briga por causa de política, essa divisão, quando um grupo está obedecendo cegamente, idolatrando, está apaixonado, está vidrado em um determinado ser humano que é político, um lado político, um partido, ele não expressa o amor de Deus. Devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e não ficar focado nesse ódio, nessa briga por causa de política. Infelizmente, a igreja está iludida e está perdida, porque ela focou em algo que não está baseado na Bíblia, não é da vontade de Deus. Nós devemos focar em levar o amor de Deus para as pessoas, em viver o Evangelho, em ser sal e luz neste mundo. Precisamos, nós como igreja, a igreja do Senhor precisa se arrepender de ter trocado Jesus por um ser humano, por política, e retornar ao primeiro amor, e focar em levar o Evangelho, levar a salvação de Cristo Jesus para aqueles que estão precisando tanto, mas estão esquecidos. Precisamos mudar a nossa fala, o nosso pensamento, o sentimento, porque o que nos une não é a política, mas é a cruz de Cristo, é Jesus Cristo. Nenhum partido político, nenhum político, nenhum presidente, governador, deputado, prefeito, nenhum deles pode nos salvar. Nenhum deles morreria por nós, mas Jesus Cristo morreu por nós, por amor a nós. E Jesus Cristo está sendo trocado por algo tão pequeno diante de tudo aquilo que ele conquistou na cruz por amor a nós. A igreja de Cristo precisa se arrepender, precisa retornar para Cristo, porque ela está voltada para a política, ela está voltada para o ser humano. E isso não é da vontade de Deus. Devemos exercer o nosso chamado de ir pelo mundo e fazer discípulos, amando, perdoando, tratando bem os nossos inimigos, porque é isso que a Bíblia diz. Servindo a Jesus com alegria e colocando a nossa confiança em Deus e não no ser humano, e não nessas ideologias políticas, porque isso não salva ninguém. Lembre-se, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual. A igreja precisa despertar e parar de brigar por causa de política, mas brigar espiritualmente pelas almas perdidas. Não desperdice mais a sua energia brigando por causa de política, lutando um ativismo político que não vai te levar para o céu. Invista a sua vida em amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amando, pregando o Evangelho, se esforçando para ganhar almas para Cristo Jesus. Esse é o nosso verdadeiro chamado, o principal objetivo da igreja. É isso que Deus quer de nós. Que a igreja de Cristo não venha mais ser conhecida pela bandeira de um partido, de um lado político ou de um político específico, mas pelo amor de Cristo que habita em nós, pelo amor que temos uns pelos outros, pela presença de Deus verdadeira na vida da igreja. Então, eu peço a você novamente, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Essa mensagem precisa se espalhar, porque a igreja precisa retornar ao primeiro amor. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.